perceber os comportamentos das pessoas em relação à vida lá fora. A gente vê que hoje em dia muitas pessoas têm um pensamento vingativo. Quando você vê alguma matéria na televisão, algumas pessoas pensam por um lado muito maldoso, vingativo, onde as pessoas não têm assim medo de fazer o mal, não têm medo de dizer a verdade. Às vezes tem pessoas que, se precisar mentir ou roubar para ela se dar bem, ela não hesita em fazer isso, não é? Então a gente vê o quanto que é triste o que tem acontecido no mundo hoje. E para você perceber, pessoal, que hoje em dia o ser humano chegou ao ponto a não ter assim sentimento pela vida humana, até pela morte de alguém. E o mais preocupante, acho que o Augusto Cury ele fala que o mais terrível na vida de um homem é quando você passar a não sentir a dor do outro. Você está extremamente com problemas na vida, quando a dor do outro não te afeta, quando a dor das pessoas não me afeta. Infelizmente, a dor das pessoas não afeta muitas pessoas. Às vezes você vê aí no mundo inteiro, vamos dizer Brasil, não, no mundo inteiro, você vai ver governantes, infelizmente governantes, se ele for se dar bem, ou se for entrar dinheiro no bolso dele, pouco importa o que aconteça com as pessoas mais pobres, não é? Infelizmente é isso, uma ditadura, onde as pessoas não têm pena de uma criança, não têm pena de uma família, e age de maneira muito cruel. Mas a vida, a gente precisa entender que o processo, ele é extremamente espiritual. Por isso que a gente tem um comportamento, antes de conhecer a palavra, o Evangelho, e a partir do momento que a gente conhece o Evangelho, a gente passa a ter outro comportamento. É uma metanoia que acontece na mente das pessoas, que é uma mudança de mente. A gente passa a não pensar mais como antes pensava, sabe? Algumas coisas que para nós era natural outro tempo atrás, hoje se torna absurdo para a gente, não é? Coisas que para você era normal fazer antigamente, hoje é um absurdo para você. Por quê? Porque houve uma mudança de mente, uma mudança interior no seu coração. E quando essa mudança ocorre, as pessoas passam a ser diferentes. Por que hoje em dia as famílias são transformadas quando tem um contato com a igreja ou com o Evangelho? É exatamente porque Deus faz uma mudança no coração. Ele tira um coração de pedra, um coração duro, de uma pessoa ignorante, de uma pessoa mentirosa, de uma pessoa mau caráter, e transforma o caráter dela e faz dela uma pessoa diferente, completamente diferente. E é assim que a gente cresce também espiritualmente. Mas o texto diz bem assim, Efésios capítulo 4, versículo 12, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia diz que nós temos que nos parecer com Cristo, ou seja, nos comportarmos como Cristo comportava. Claro que hoje se torna quase impossível algumas coisas, mas vou dar alguns exemplos para você. Em algumas situações que você enfrenta na vida, problemas na família, problemas com pessoas, humilhações, como que você lida com isso? Qual o seu comportamento para você lidar com as ofensas, por exemplo? Para você lidar, por exemplo, com as humilhações que te fazem passar? Infelizmente hoje, pelo nosso homem natureza, a gente acaba ficando raivoso com a situação e ofendendo ou machucando as pessoas. Mas o caminho não é esse. O caminho seria misericórdia, o caminho seria suportar, o caminho seria perdoar as pessoas, o mundo seria diferente. Mas hoje em dia não, as pessoas querem pagar com a mesma moeda, mas no vocabulário bíblico não é assim.
A Bíblia fala que nós temos que vencer o mal fazendo o bem, não devolvendo da mesma forma que nos dão. Jesus nos ensinou, que é uma coisa que quase muitas pessoas não conseguem levar isso mais afinco, seria: se alguém te bater na face direita, dê também a esquerda para ele bater. Se alguém pedir para correr 1 milha, corra 2. Se te pedir uma capa, dele também a túnica. Porque hoje a nossa salvação e a nossa melhora espiritual está completamente nas nossas atitudes, da forma como nós conduzimos a vida nessa terra. E eu gostaria de ressaltar que nós queremos falar um pouco sobre caráter cristão. Caráter cristão. Existem muitas pessoas que se vendem por algo do interesse, que se vendem pelas mentiras, que se vendem para se dar bem na vida, não é? E as pessoas se corrompem, vamos dizer assim. Algumas coisas estão relacionadas ao nosso caráter. Caráter está se relacionado a atitudes, a forma como nós agimos no meio das pessoas,